Olá, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Mais uma vez, estamos aqui com a nossa campanha aderente, né, ao Janeiro Branco com o tema Saúde Mental e Direitos Humanos. Uma alegria para o Núcleo do Cuidado Humano poder participar de campanha tão importante, né? Campanha tão valiosa, campanha tão singular, que nos faz refletir, que nos permite uma reflexão mais diretiva sobre a relevância da saúde mental. Então, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Instituto Menino Miguel e o Núcleo do Cuidado Humano se alegram por poder partilharem com a comunidade acadêmica e com as demais pessoas, as pessoas que estão presentes, assistindo a nossa live por meio da página do Núcleo do Cuidado Humano no Facebook, as pessoas que estão assistindo a nossa live pelo canal do Núcleo do Cuidado Humano no YouTube. E nós hoje temos uma alegria enorme, né, de discutirmos um tema tão relevante que é a relação entre racismo e saúde mental, né? Na semana passada, na live passada, nós discutimos a importância da educação, né, para as questões relacionadas à saúde mental e aos direitos humanos. E hoje nós vamos discutir racismo e direitos humanos. Olha, é um tema fundamental. Aqui nós já contamos com algumas pessoas nos dando boa noite, né? A Valqueline, a Maria Gabriela, a Lívia, a Carolina, a Bruna, né? A Bruna Lopes. Compartilhem, divulguem, vamos divulgar a nossa live, né? Vamos compartilhar, anunciem que já começou e certamente nós teremos, né, ao longo da live, a participação, o Gastão Veloso aqui, o nosso querido Gastão, que esteve conosco segunda-feira, aqui o Gastão, o Danilo Lucena também, o professor Gastão Veloso aqui de Portugal. Então, muito bem-vindas, muito bem-vindos a todas, a todos, né? Muito bom contar mais uma vez com a participação e a colaboração de vocês nessa nossa empreitada, né? Que é a empreitada de discutir saúde mental em meio a uma pandemia. E hoje, nessa nossa live, eu vou contar com a colaboração, né? Na verdade, nós vamos contar com a colaboração do professor Wagner Lira. Eu peço a Abner que ponha o professor Wagner na tela. Professor Wagner, é uma alegria ter você conosco aqui nessa noite de hoje. Ó, a minha tela estava sem mostrar o meu look, agora está mostrando. Wagner, muito bom poder ter você aqui com a gente para discutir esse tema. E eu não vou me demorar, eu vou passar para você, e aí você quem vai fazer a mediação da noite, não é? E eu só volto mesmo lá naquele momento para tirar a foto. Mas vou ficar aqui nos bastidores. Se você precisar de alguma urgência, eu vou estar aqui para ajudar, tá bom? Então eu deixo com você, e aí você convida a nossa convidada e o nosso convidado. Pode ser assim? Pode, claro. Pronto. Abner, querido, então agora é com o professor Wagner e eu saio de cena. Agora é conosco, né, pessoal? Boa noite a todas, todos e todos, né? É uma satisfação estar aqui com vocês nessa live do Núcleo do Cuidado Humano. Mais uma campanha Janeiro Branco, né? Onde a gente está discutindo várias temáticas, e a temática de hoje que a gente vai discutir aqui é uma temática super relevante, né? Para que a gente compreenda os impactos do racismo, né? Do racismo em todas as suas estruturas, as questões estruturais, mas também, né, possibilidades de enfrentamento. Então, a gente está aqui, né, agradecer ao professor Hugo Monteiro pela campanha, ao Núcleo do Cuidado Humano, ao Instituto Menino Miguel, à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou o professor Wagner Lira, atualmente estou como professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco,
e também, né, sou professor da pós-graduação do mestrado em Educação, Culturas e Identidades, onde a gente está sempre trazendo essa temática das relações étnico-raciais, do impacto do racismo nas subjetividades, nas intersubjetividades. Então, hoje a gente vai ter um momento muito especial, muito bacana, para discutir essas temáticas, mas também possibilidades de enfrentamento, uma vez que a gente está numa mesa intitulada Saúde Mental e Racismo, né? Estratégias de enfrentamento. E a gente vai contar hoje com dois ilustres, né? Palestrantes que vão estar aqui conosco. Inicialmente a Luana Rodrigues, professora, autora, uma das autoras, né, do livro A Luz de Aisha, junto com a Azangeri, com a ilustração do Gabriel Ben. E a gente também tem aqui o querido Lucas de Sena, né? Atualmente repórter do Grupo Globo, né? Nosso companheiro aqui de jornadas, e a gente vai ter uma discussão aqui bem bacana, trazendo, né? Apontando também as perspectivas de enfrentamento, localização da problemática e como a gente pode superar, né, essa questão do racismo que está estruturado na nossa sociedade como um todo, né? Então, eu vou apresentar aqui brevemente, como eu já fiz essa apresentação, e também mostrar um pouco da dinâmica da mesa, né? A gente vai começar com a Luana, ela vai ter 30 minutos. Na sequência, a gente vai estar o Lucas também com 30 minutos. Aí a gente pede que vocês curtam aí o canal, né, do YouTube, do Núcleo do Cuidado Humano, a página do Facebook, divulguem live, porque o tema é muito importante, e a gente vai estar trazendo essas reflexões. E aí, faz perguntas para os nossos convidados, para a Luana, né, para o Lucas, que aí a gente vai estar mediando e conversando com vocês a partir dessas perguntas também. Então, a participação de vocês é fundamental para que a gente tenha, né, cada vez mais outras perspectivas, outras lógicas. Então, é isso, pessoal, que a gente tenha uma boa noite, uma boa discussão. Eu passo logo, sem mais delongas, para a professora Luana Rodrigues. Fica com você aí, querida. É com você. Olá, gente. Boa noite a todos, todas e todes. Primeiro, eu acho que eu devo, com muita alegria, agradecer esse convite para estar aqui hoje. Para mim, é uma satisfação imensa participar de um encontro que está falando sobre cuidado humano. Eu acho que só isso já vale muito. E participar de uma mesa em que o tema é falar sobre saúde mental e racismo, pensando em estratégias, aí a gente fecha com chave de ouro, porque é sobre isso que eu mais gosto de falar realmente. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, dividindo um pouquinho dos meus pensamentos, das minhas práticas e das minhas estratégias, para que a gente juntos, né, possamos pensar em outras estratégias e possamos fortalecer as que vamos discutir aqui hoje. Primeiro, né, eu sou professora, deixa eu me apresentar um pouquinho mais. Eu sou professora da rede pública e da rede privada aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, onde eu nasci, onde eu moro. Sou formada em Letras, Português e Literaturas, na UFRJ, e fiz mestrado em Letras, Educação e Ensino, também mais voltado para a área de literatura, e sou pesquisadora de literatura infantil referenciada há muitos anos num grupo de pesquisa que se chama África em Letrinhas, que não tem um vínculo com a universidade em si, mas a gente faz essa pesquisa há muito tempo e vive rodando aí várias universidades para apresentar trabalhos. Nesse grupo de pesquisa, a gente estuda literatura infantil afro-referenciada, que assim eu chamo, tem gente que chama de afrocentrada, enfim, com afro-perspectiva, tem várias maneiras da gente falar. Primeiro, eu queria fazer um caminho antes de chegar na literatura infantil, que é o que eu vou falar mais aqui, né? Então, antes disso, eu queria dizer assim, é extremamente importante falar de saúde mental, principalmente nos tempos de hoje, né? Assim, nos últimos tempos, na verdade, que vem de antes da pandemia, que pega uma pandemia, e a gente precisa falar dessa saúde que está tão comprometida de todos nós. E, sobretudo, é muito importante falar sobre a saúde mental da população preta, que por muito tempo foi deixada a escanteio mesmo, assim, porque essa imagem da mulher preta, do homem preto como ser forte, como aquele que suporta qualquer coisa, que passa pelos obstáculos da vida com enfrentamento, isso faz com que as pessoas criem um estereótipo de que
aguentamos tudo sem precisar pedir ajuda, né? E a nossa saúde ela vai sendo danificada, além, é claro, de muito machucada pelo racismo estrutural, que a gente sabe que está inserido dentro da nossa sociedade brasileira, que é totalmente dominada por esse racismo estrutural, que as pessoas acham que está melhorando, está diminuindo, né? Mas a gente vê aí constantemente, ou a gente vive, ou a gente vê, assiste, né, constantemente casos desse racismo que continuam perpetuando. Então, é muito importante falar sobre essa saúde mental. É importante também ver que há um movimento de tentativa de mudança, a gente está tendo aqui no Rio, pelo menos, eu acredito que em outros estados também, mas aqui no Rio eu vejo alguns movimentos de atendimento solidário, né, de atendimento com preços populares para essas pessoas que são menos favorecidas e que a gente sabe que na maioria das vezes são pessoas pretas, né? E isso é um movimento muito importante. E também o quanto é importante, enquanto a mulher preta que sou, e as pessoas pretas que estão me escutando aqui, como é importante procurarmos um atendimento racializado, pessoas que vão entender toda a profundidade de várias dores que sentimos. Então, isso eu vejo também essa discussão como uma discussão muito forte e muito importante. E tudo isso é importante como estratégia, e é importante para fortalecer, para fazer valer esse Ubuntu de verdade, de eu sou porque nós somos, né? E vamos juntos, e pensar em aquilombamento. Tudo isso a gente precisa estar com a saúde mental boa, precisa estar com a cabeça boa para poder lutar pelo nosso físico, né? Para poder lutar pela maior objetivo da população preta, que é se manter vivo. Dito isso, né, pensando em maneiras de estratégia para organizar e manter a saúde mental boa e a saúde física plena, né, eu vejo como uma das maiores estratégias o conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele fortalece a gente mentalmente e ele fortalece, consequentemente, a gente fisicamente, porque é importante a gente ter o conhecimento amplo, um conhecimento sobre o nosso povo, um conhecimento sobre a nossa história, essa história que não nos é contada, né? Eu sou professora de escola, né, de fundamental e médio, eu vejo que essa história, ela, de uma maneira geral, ela não é contada, né? A gente tem aí a Lei 10.639, que é uma lei de 2003, que foi o ano que eu entrei na faculdade, e eu passei a faculdade de letras inteira sem ouvir falar de Carolina Maria de Jesus, de Conceição Evaristo, de tantos outros homens e mulheres pretas que escrevem, que fazem literatura, e eu não escutei falar sobre isso. Há uma luta fazer valer verdadeiramente essa lei e fazer valer ela em todos os espaços escolares, né? E esse conhecimento, ele vem daí, né? A gente precisa fortalecer o conhecimento da base para que essas novas gerações cresçam tendo esse conhecimento, tendo esse amparo e esse fortalecimento que vai gerar esse fortalecimento racial, que vai fazer com que ela se proteja mais, com que ela consiga encarar mais tudo que vem junto do racismo estrutural. E o conhecimento, ele pode vir de várias formas, né? Como eu falei, a gente tem que conhecer o nosso povo, tem que conhecer a nossa história, tem que conhecer os nossos direitos. E, para mim, na minha luta, né, na minha maneira de fazer a minha parte, é trazer o conhecimento pela literatura. Então, seja estudando, sendo uma estudiosa, uma pesquisadora, ou escrevendo, né? Que é uma atividade nova, mas é uma atividade que eu tenho feito e que a partir do primeiro, isso me despertou uma vontade muito grande de continuar fazendo isso. Eu sou mãe de um menino de 5 anos, um menino preto de 5 anos, e eu penso muito sobre isso, assim, como eu quero que o meu filho cresça. E aí o pensamento sobre o meu filho, ele vai repercutindo em todas as outras crianças que eu quero que cresçam da mesma forma, né? Então, como eu vejo que a literatura pode ser uma estratégia, inclusive não, nesse processo, né, contra o racismo estrutural. Dessa maneira, como eu estou dizendo para vocês, principalmente pensando na literatura infantil. Ela deve chegar na base para que a base se fortaleça. Dentro dos meus estudos no grupo de pesquisa, eu vejo assim, a importância do poder da palavra, né? A gente tem livros infantis
muito variados, trazendo temas afro-referenciados, afrocentrados. Por exemplo, eu, quando criança, eu não tinha... Eu tinha o que vinha até a mim, se fosse pela televisão, fosse pelos livros, era sempre uma literatura muito ocidental, né? As princesas, a Disney, os programas de televisão, os programas infantis, todos eles vinham com uma cara muito branca, muito totalmente fora do meu tipo, do meu cabelo, de tudo que eu estava vendo ali no espelho, né? E isso é impossível dizer que isso não causava dores, né? Impossível dizer que eu olhava ali e não pensava assim, nossa, onde é que eu estou? O que me cabe, né, nesse lugar? Onde que eu vou me encaixar aqui? E com o passar do tempo, isso foi mudando. Isso, hoje em dia, a gente fala assim, tem muitos, são muitos os livros infantis que tratam de temáticas africanas, de temáticas afro-brasileiras. São muitos os livros. E é muito importante que a gente leia para as nossas crianças esse tipo de literatura. Veja bem, não é somente, né? Eu leio livros de tudo quanto é tipo para o meu filho, mas é importante que a gente leia. E é importante também falar que ler esse tipo de literatura não é só importante para crianças pretas, é importante para crianças pretas, é importante para crianças não pretas, é importante para os pais, para os responsáveis, para os adultos que vão ler para essas crianças, porque é importante para a criança preta, a importância ela vai variando, né? Para a criança preta vai ser importante por uma questão de redescobrimento da identidade, de uma identidade que às vezes ela perdeu, né? Ou que ela não recebeu dentro da casa dela. Então, olha como é lindo eu ler um livro do meu filho e ele falar assim, nossa, mãe, olha, esse personagem tem um cabelinho igual ao meu. Isso me enche de alegria. Isso é muito representativo. Pode parecer algo fútil, mas não é. É extremamente representativo. É muito importante que tenham livros que tragam protagonistas pretos. É muito importante para que essas crianças se vejam nesse lugar de protagonismo. E para as crianças não pretas também, ou possam ter ali um exemplo numa literatura, que existem outros tipos de família, outros tipos de raças, e que esses outros tipos podem ocupar lugar de protagonismo, podem ocupar um lugar de beleza. Tudo isso é muito importante. E para os adultos, é importante que a gente entenda também que a literatura infantil ela não é algo menor, é algo bobo, como muitas vezes a gente pensa. Pelo contrário, cada vez mais a gente tem uma literatura infantil profunda, que traz questionamentos, que traz pensamentos, que traz temáticas que são extremamente importantes para a gente ir colocando ali devagarinho na cabecinha da criança e que ela vai, ao passar do tempo, da idade dela, entender aqueles questionamentos de formas diferenciadas. Porque é isso, a gente vai... O adulto vai ler de um jeito, a criança vai ler de outro, a criança maior vai ler de outro e assim vai, certo? E aí, dentro desse movimento já de estudo e tudo mais, no ano passado, no meio da pandemia, eu fiz uma live no Instagram para falar sobre maternagem com uma querida amiga, que é a Zingeri, que é parceira minha nesse livro, amiga de mais de 15 anos. Nós fizemos uma live para falar sobre maternagem. Maternagem não é maternidade, maternagem pode ser feita por qualquer pessoa, mulher, homem, pais, mães, pessoas que não têm filhos, qualquer pessoa pode maternar o outro, porque isso é uma filosofia, né? Está dentro de uma filosofia africana. Nas grandes comunidades, lá atrás, em África, era assim que as pessoas viviam dentro daquelas comunidades. Elas maternavam. Pessoas, às vezes, passavam uma vida sem saber quem era o seu pai e sua mãe biológica. E olha que beleza que é isso, todo mundo cuidava de todo mundo. Se por um acaso, né, o pai biológico, a mãe biológica de alguém viesse a falecer, essa pessoa não ficava órfã, porque ela tinha toda uma comunidade para ampará-la, para cuidar dela, para dar amor, para dar cuidado, para dar criação. Então, esse é uma das muitas coisas que nós perdemos, né, com o nosso sequestro, né, com essa
essa coisa horrorosa que aconteceu com os nossos ancestrais. Então, eu estava falando sobre maternagem com a Asa, e no dia seguinte eu acordei. A Asa é uma grande estudiosa, ela é professora de filosofia africana e pós-doutora, e ela estuda isso profundamente, e a gente estava conversando sobre isso, e no dia seguinte eu acordei e falei assim, nossa, isso acho que estou com vontade de escrever um negócio. Peguei o papel e saí escrevendo a história, né? Uma história. E eu nunca pensei na vida que eu pudesse escrever uma história, mas ela foi saindo e ela saiu quase que inteira. E eu falei, gente, eu preciso levar isso para ela, porque ela já estava ali, né? Ela já estava dentro daquela história, porque foi motivada pela nossa conversa que eu escrevi aquela história. Falei com a Asa, falei, olha, eu acho que eu escrevi um livro infantil, estou escrevendo, falta fechar, quer vir comigo? E ela topou, né? E assim a gente fechou e concluiu essa obra que é A Luz de Aisha, que é o nosso, tanto meu quanto dela, primeiro livro infantil, que é um livro infantil para qualquer idade, desde criança até adultos, que é um livro infantil afro-referenciado e filosófico, porque ele parte de uma filosofia africana que a Asa estuda, que se chama a filosofia Kindesi-Bakongo, que é uma filosofia de origem banto, e tudo que a gente vai escrever parte a partir dessa frase da filosofia Kindesi-Bakongo, que é a seguinte, que diz o seguinte, todo Muntu significa ser humano, nasce com um sol interno, e é de responsabilidade da comunidade acender esse sol para o nosso livre caminhar na vida. Então, a gente vai falar em A Luz de Aisha, deixa eu mostrar para vocês a capa, está aqui, A Luz de Aisha, ilustrada pelo Gabriel Ben e lançada pela editora Rebuliço, uma editora queridíssima, que acreditou nessa história desde o começo, através da Laura, desde o primeiro momento em que ela leu, sem me conhecer, sem conhecer a Asa, ela leu e acreditou e falou, nossa, eu quero lançar essa história. E eu sou muito feliz de ter aqui esse livro, iniciando essa editora de mulheres fortes, de mulheres potentes, né, que estão aqui querendo fazer a diferença através da literatura. E aí, voltando para a história, a gente vai falar sobre sol, né? E esse sol interno, que a filosofia diz que todo mundo tem, nasce com a gente. E é dever de toda essa comunidade, através dessa maternagem, manter esse sol vivo, esse sol aceso, durante toda a vida. E aí, a partir daí, nasce a Aisha, né? Deixa eu mostrar para vocês a Aisha também, para vocês se familiarizarem com ela, que ela é uma menina muito linda. O Gabriel é muito maravilhoso nas ilustrações. Espera aí que eu estou... pelo contrário. Essa é a Aisha. E a Aisha tem uma família, ela mora com a família dela, e a família dela é composta pelo avô, pela avó, pela mãe, pelo pai e pelo irmão dela mais velho. E eles moram todos no que eles chamam de quilombo de luz, né? São muito felizes, né? E vivem com um sol muito aceso e muito brilhante. Só que ao longo da história, que eu não vou contar para vocês, não vou dar tanto spoiler assim, ao longo da história, há um conflito, há alguma coisa, né? Um percalço que acontece durante a história que faz com que a luz dessa família comece a se apagar. E aí a sombra invade a casa. Deixa eu mostrar a família da Aisha para vocês. Essa é a família da Aisha, que eu falei agora para vocês. E, em algum momento, esse sol, né, começa a se perder e tudo vira sombra. E todo mundo perde um pouco da luz, perde o sol. E aí, a Aisha, que é a mais nova, é quem vai começar a pensar exatamente em estratégias, e olha aqui o tema da nossa live, né? Vai pensar em estratégias para poder reacender o sol da sua família.
Então, ela cria, e ela para pensar nessas estratégias, ela vai em quê? Em mecanismos ancestrais, em aprendizados ancestrais, para ela pensar em como que ela pode reacender o sol dessa família dela. E aí as coisas vão acontecendo, a Isha vai tentando catar esses pedacinhos de sol para reacender o sol dessa família e deixar todo mundo feliz de novo. Vou mostrar só mais essa aqui para vocês verem. Ela tentando catar os pedacinhos de sol. E aí tem que ver, tem que ler para saber o final, né? Para saber se ela consegue ou se ela não consegue, como que isso é feito. E isso tudo pensando nessa ideia de filosofia, de Ubuntu, e principalmente também, como traz a filosofia africana, no poder da palavra, porque essa mesma filosofia, Kindezeba Congo, ela acredita e ela divulga e defende a ideia de que a palavra é uma entidade portadora da força vital capaz de acender o nosso sol. Então, esse livro, que para mim, com toda modéstia de verdade, é uma obra de arte, e uma obra filosófica, porque eu sou muito apaixonada de verdade por ele, eu acredito que ele traz tudo aquilo que eu penso, que eu defendo e que eu luto, que é exatamente esse poder da palavra, esse poder de que a palavra pode trazer esse salvamento, pode trazer essa possibilidade de estratégia, essa possibilidade de cura. Né? Então, o livro, hoje, ele pode ser encontrado, né, no site da Livraria Travessa e também no site do Mercado Livro. Vocês colocarem lá a Luz de Aisha, aparece, né, essa capinha aqui, e no site da Livraria Travessa. Logo, logo, o site da Rebuliço vai estar no ar, porque ainda não está, mas provavelmente no mês que vem, mês de fevereiro, na primeira quinzena, o site vai entrar no ar. Né? E é isso, assim, eu acredito muito no poder da palavra, eu acredito muito no poder da literatura e muito mais ainda no poder da literatura infantil, pensando que a gente precisa fortalecer a base, que a gente precisa preparar nossas crianças, porque elas também precisam saber enfrentar e criar estratégias para poder passar por esse racismo estrutural que, quiçá um dia, acabe de vez, é o que a gente deseja, é o que a gente luta, é o que a gente tenta constantemente correr atrás para que aconteça através das formas que a gente consegue fazer, né? Consegue pensar e consegue chegar aí numa conclusão, mas, sobretudo, é importante que a gente sempre entenda e lembre que a gente não faz isso sozinho, né? Nós somos um povo de união, um povo que precisa caminhar junto, que precisa se aquilombar. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Luana. Você trouxe ótimas reflexões. Eu já fiquei aqui, todo mundo está aqui encantado com a história da Aisha, né? Todo mundo aí vai ficar por dentro dessa história a partir do que você nos trouxe, né? Os referenciais, toda a construção imagética desse livro, muito lindo, né? A ideia de trazer essas afrocentricidades, né? Essas afro-referencialidades, para que as pessoas se identifiquem dentro da representatividade, mas também que exista, né, um compartilhamento social, né? Como você mesmo trouxe, as pessoas precisam se apropriar, né, dessas temáticas, do conhecimento, o conhecimento que liberta, né, um conhecimento onde a gente se reconhece nele, e aí o poder do imaginário, né, Luana? Como você traz as imagens, a própria filosofia para dentro da literatura infantil, então é fabuloso sua fala, né? Estigou o pessoal aqui do YouTube, o chat aqui está bombando, né? Dizer que está aqui, a gente tem com Ilmara, Nautina, Maria José chegando aqui, Yasmin, pelo YouTube, pelo Facebook, vão curtindo a live, vão compartilhando, né? Dá um joinha lá, se inscreve no canal do Núcleo do Cuidado Humano, que é são temáticas muito importantes, e a de hoje, né? Apaixonante, Luana. Parabéns aí pelo esforço, né? Trazer essa lógica da maternagem, isso é muito importante, o cuidado de si, o cuidado do outro, se conhecer e conhecer os outros, né? Dentro do princípio da coletividade, e o poder das artes, né? As artes que vão trazer a imaginação, a reflexão, o empoderamento, né? A partir da literatura, e a gente também tem outras linguagens que estão se apropriando da temática, né? Como é o caso de alguns filmes, alguns seriados, que estão trazendo
essa lógica Sim. da representatividade que aguça, né, a curiosidade, mas também aguça a imaginação, o reconhecimento, o conhecimento de si e do outro. Né? Então, parabéns, Luana, pela coletividade. Vamos acender os nossos sóis, né? É isso. E a gente está muito apagado, a gente precisa resgatar essa coletividade, esse aquilombamento, como você bem trouxe. Tá bom, Luana? Muito obrigado pela tua apresentação. Daqui a pouco a gente retoma, tá? Sim. Pessoal, vão fazendo aí questões, trazendo perguntas para os nossos palestrantes, para que tenhamos uma boa interação com vocês, tá bom? Estamos aguardando aqui as questões. Agora eu vou passar para o querido Lucas, né? Como eu já apresentei lá, o Lucas é repórter aqui do Grupo Globo. Ele vai se apresentar melhor para vocês, melhor do que eu, claro, lógico, né? E aí, Lucas, é contigo a palavra, fique à vontade. Na sequência aqui a gente fala com os ouvintes do YouTube e do Facebook. Valeu? Valeu, Wagner. Pô, depois das palavras da Luana, aí fica até difícil a gente chegar com essa responsabilidade de falar sobre um assunto tão importante, né? Bom, queria agradecer primeiramente o convite, né? Principalmente do professor Hugo aí, que me chamou para falar sobre a importância da mídia, né? E principalmente a representatividade. Então, só para quem não me conhece, eu acredito que a maioria ainda não me conhece, eu sou o Lucas de Sena, sou formado em jornalismo pela Unidep, sou de Campo Grande, vocês já percebem pelo sotaque, né? Que é diferente daqui de Pernambuco, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vivi lá até meus 20, 21 anos, quando eu entrei para uma afiliada da Globo e fui para o interior do estado. Primeiro trabalhei na fronteira com o Paraguai, depois virei apresentador do telejornal do almoço e fui para Dourados, que é um pouco mais próximo à capital Campo Grande. Quando recebi o convite para voltar para Campo Grande, que é a minha cidade natal, ou ir para Cuiabá. E Cuiabá, na época, tinha a Copa do Mundo, né? Ia receber a Copa do Mundo. Eu tinha o desejo de trabalhar com jornalismo esportivo, então aceitei o desafio de ir para Cuiabá, Mato Grosso, trabalhar exclusivamente com jornalismo esportivo. Fiquei lá por 7 anos, até que recebi o convite para vir para Recife, e estou aqui há 3 anos e meio na TV Globo. Assim, hoje eu tenho 37 anos, a maior parte da minha trajetória no jornalismo foi na TV Globo ou em afiliadas da TV Globo, sempre trabalhando em televisão, apesar de quando estava na faculdade queria trabalhar com rádio, mas os meus caminhos foram me levando para a televisão, algo que até então eu não tinha o menor interesse, mas hoje sou apaixonado e faço o que faço como uma missão de vida mesmo. Eu trabalho com jornalismo esportivo porque eu acredito muito que através do esporte a gente consegue, né? Eu falo a gente porque na televisão a gente nunca trabalha sozinho, né? Tem sempre uma equipe. Então, através do esporte, eu acredito que a gente pode levar uma visão mais otimista da vida, do dia a dia para as pessoas, alegrias, histórias que inspirem as pessoas a ter uma visão mais otimista, mais positiva da vida, do dia a dia, independentemente das nossas dificuldades. Quando eu entrei para trabalhar em televisão, a primeira coisa que me falaram foi: você parece o Abel Neto, que na época era o único repórter negro, que eu me lembre pelo menos, na televisão. A gente tinha a Glória Maria como apresentadora, mas na reportagem era só o Abel Neto. Então, assim, foi muito natural essa comparação entre eu, o Abel, e de tanto nos compararem. Você vê, eu estava em Mato Grosso do Sul, ele em São Paulo. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, que foi num jogo lá na Vila Belmiro, em Santos, ele também já tinha ouvido falar de mim. Então, e não é porque, eu era um fenômeno da comunicação em Mato Grosso do Sul, não, é porque eram tão poucos negros que a gente sabia quem eram, né? E de onde eram, a gente se conectava de certa forma, né? Hoje já há uma realidade muito diferente da que eu encontrei quando eu entrei para trabalhar na televisão. Muito espaço foi ganho desde então, já até existe pesquisa com relação a isso, né? Eu estava dando uma olhada hoje
Tem uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina com a Federação Nacional de Jornalismo, de jornalistas, né, que mostra um crescimento dos negros jornalistas. Em 2012, quando foi o primeiro ano da pesquisa, éramos 23% apenas nas redações. Hoje não. Em outubro do ano passado, quando foi divulgado o resultado dessa pesquisa, nós já éramos 30%. Ainda assim, está muito aquém, né, da realidade brasileira, que tem mais da metade da população preta, né? Então, a gente está ganhando esse espaço, mas ainda é de uma forma muito lenta. E por que esse espaço ainda é ganho de forma lenta? Porque quem está nos cargos de chefia, de liderança, que realmente contrata, ainda são os brancos, as brancas. Então, rola essa identificação branco contratar branco. Agora, depois de toda a pressão, principalmente essa pressão vinda dos movimentos, né, está tendo um olhar mais focado para a contratação de pessoas pretas, para que tenha realmente uma diversidade dentro das redações, mas ainda esse crescimento é pequeno. E eu ouvi a Luana falando de quando ela era criança, que assistia os desenhos, e ela não se sentia representada nos desenhos, porque eram só brancos nos desenhos, né? Eu me identifiquei muito, porque eu também, na minha infância, eu adorava desenho, gosto até hoje, mas não via pretos e pretas nos desenhos. E olha a importância de você assistir uma televisão, ver um jornal, abrir um folheto, ou entrar na internet e se sentir de fato representado, né? Como a gente não via pretos e pretas nos desenhos, nas novelas, nos telejornais, nos programas, a gente não se identificava com aquilo ali. Então, assim, a figura da beleza que a gente via era sempre do branco, da branca, a imagem, né, que se tinha de sucesso era sempre do branco, da branca, nunca dos nossos, né? E estudando um pouco mais sobre, principalmente a origem, eu gosto de saber muito da origem das coisas, né? Como que isso começou, essa questão da imagem, do apagamento da nossa imagem nesses locais, né, de grande exposição. Eu estava vendo que em 1700, vou até pegar aqui porque eu anotei algumas coisas, tá? Em 1789, nasceu uma mulher chamada Sarah Baartman, na África do Sul. E ela, preta, dos lábios grossos, bunda grande, ela era baixinha, né? Tinha menos de 1,5 metro de altura. Ela era levada para Londres para ser exposta para o público como a Vênus negra, mas não no sentido de beleza, era exatamente no sentido pejorativo, no sentido contrário da beleza, porque eles falavam que aquilo era o negro, a negra, uma beleza que não existia. E ela foi exposta como ridícula, né, como a figura feia, né, em Londres, depois foi levada para Paris, na França, onde ela morreu. E quando ela morreu, em 1815, os órgãos dela começaram a ser expostos no Museu de Arte da França, o tamanho do cérebro, as genitálias, para estudos, inclusive, que queriam mostrar, né, o quanto o corpo negro, negra, as negras eram inferiores aos brancos. Longe do ideal de beleza. Curioso é que no Egito Antigo, a beleza era vista como uma forma de se aproximar de Deus. Por isso, os africanos sempre cuidaram de seus corpos, usavam tintas pelo corpo, muitas vezes, vou falar produtos, mas não é produto, elementos da natureza, né? Para chegar mais próximos do ideal de beleza que eles tinham, para se aproximar dos deuses, porque era uma forma de você estar fazendo bem, né?
Eu lembrei, quando eu li sobre isso, até lembrei que a minha mãe, pelo menos, quando a gente aprontava alguma coisa em casa, falava alguma coisa que não era correta, ela dizia assim, isso é feio, né? E vem dessa origem, né? Porque tudo que era ruim era feio. Então, o negro era posto no lugar do feio, da feia. E isso se prolongou durante a história. Por isso que eu, a Luana e muita gente que está aqui, quando ligava a TV, não tinha pretos e pretas, porque era uma figura distante da beleza. E na televisão, principalmente, sempre se pregou que se tinha que mostrar o ideal de beleza, que até então era aquela figura europeia, né? Do loiro, loira, olhos claros, magros, né? Magras. E a gente, com todo esse movimento que vem sendo desenvolvido, principalmente nos últimos anos, mas é claro que é muito mais antigo, né? A gente tem mostrado que a gente tem a nossa beleza, que a gente tem o nosso lugar de fala, que a gente tem o nosso espaço. Na mídia, por exemplo, no jornalismo, né, que é a minha área, os jornais impressos começaram a ser fundados por pretos e pretas na primeira metade do século XIX. Luiz Gama, que é uma figura importantíssima da história brasileira, fundou um jornal em 1860 e alguma coisa, e ele, através desse jornal, ele usava sátiras, né, bem-humoradas para criticar a escravidão, para criticar as ditas políticas, né, que eram inventadas na época para acabar com a escravidão, mas a gente sabe que, na verdade, eram políticas para ingleses verem. Então, mas o papel da imprensa, da mídia, no caso, né, começou a se desenvolver a partir daí para exatamente dar o lugar de fala para as pessoas pretas, né? Hoje, eu penso muito nisso quando eu vou fazer uma reportagem, no que eu posso trazer da história preta que foi apagada para as pessoas conhecerem. Recentemente, até fiz uma série sobre o futebol nos quilombos, que a ideia dessa série era mostrar contar a história apagada dos quilombos, como vivem atualmente os quilombolas e de que forma o esporte impacta nessas comunidades e ajudam os quilombolas a difundir a cultura deles para as outras cidades que não conhecem o que é um quilombo. Pensando nessa questão da imagem, o que foi nos ensinado que os brancos eram os bonitos, os pretos eram os feios, também entramos na discussão dos apelidos, que acabaram entrando na nossa mente como algo natural, mas que não é natural, né? Por que os pretos são sempre apelidados referentes a objetos, coisas ou alguém preto? Isso não acontece com os brancos. Eu até fiz uma reportagem sobre isso e queria mostrar para todo mundo, se vocês puderem ver a minha tela aqui, vou compartilhar com vocês. Lucas, querido, a gente não está conseguindo escutar o som. Aí você pode compartilhar o áudio. Quando você retira essa tela aí compartilha novamente com o áudio. Aí o áudio sai para a gente aqui. Porque só Deixa eu voltar aqui, então. Beleza. Como é que eu faço isso?
Vou pedir uma ajuda aqui para minha esposa, que ela é mais entendida do que eu. Para esse compartilhamento aí e compartilha novamente com o áudio. Assim que você abrir a janela, vai aparecer lá compartilhar o áudio. Vou tirar o áudio aqui. Aqui. Isso. Escolhe a tela. Não. Aí. Pronto. Vamos ver se agora vai. Os ídolos estão na parede do simples vestiário do Centro Limoeirense. O primeiro clube a abrir as portas para este jovem jogador mostrar potencial no futebol profissional. Meu sonho é chegar em um time grande, né? Assim, não que aqui não seja a melhor coisa para mim, mas eu sei que mais na frente eu sei que tem coisas muito melhores para mim. Me fala teu nome completo. Evanésio Gomes de Sá Júnior. Quantos anos você tem? 24 anos. Posição? Atacante. Apelido? Apagão. Desde pequeno jogando futebol na várzea, aí botaram esse apelido em mim e pegou. Apagão por causa da sua cor. É verdade. Gostou do apelido no início? No início eu não gostei não, mas eu me acostumei com ele, né? Mas hoje, se pudesse escolher apelido ou nome? Hoje eu escolhi o nome, Juninho. Pelo sobrenome. Pelo sobrenome. Formado nas categorias de base do Santa Cruz, Apagão não teve chance no elenco profissional do clube. Foi então ganhar a vida na várzea. Chamou a atenção e foi contratado pelo Centro Limoeirense. Quando eu estava na base de Santa Cruz, graças a Deus eu consegui acompanhar a volta, foi do grafite, né? Você sabe qual é o nome do grafite? Não, sei não. Grafite é ídolo no Santa Cruz. Foram 3 passagens pelo clube. A primeira, ainda no início da carreira. A última, para encerrar a jornada como atleta profissional. Se aposentou em 2017, mas até hoje a torcida lembra com muito carinho do atacante Grafite. A maioria nem deve saber, mas o nome dele é Edinaldo. Grafite foi um apelido que recebeu pouco antes de chegar ao Recife, quando estava em busca da primeira oportunidade como profissional. Quando eu cheguei na Matonense e o treinador Estevão Soares, na época, eu não sabia o nome de todos os jogadores que estavam lá. E um dia eu estava fazendo aquecimento atrás do gol, ele começou a gritar grafite, todo mundo olhou assim. Aí ele, Negão, vem cá você, Negão. E eu falei assim, meu nome não é grafite não, professor. Ele falou, como é que é o seu nome? Eu falei, Edinaldo. Tu tem apelido? Eu falei, meu apelido é Dina, né? Que meu apelido é Dina desde a infância. Aí ele falou assim, Dina não vai vingar no futebol não, Dina é muito meio. Aí começou, o apelido pegou, né? No começo eu não gostei e tal, mas foi. Aí quando eu passei nos testes, né? Que eu fui assinei o contrato, minha camisa veio 18 grafite. Aí eu falei pro presidente da Matonense na época, o Galho, foi pro presidente, meu nome não é grafite, né? Ele falou, não, mas grafite é um nome que marcante, ninguém esquece. Vai por mim que vai dar certo no futebol. E acabou pegando. Foi campeão do mundo pelo São Paulo, pelo Wolfsburg, conquistou a artilharia e o campeonato alemão, defendeu a seleção brasileira na Copa de 2010. Mesmo sabendo, né, que grafite remete aquele negócio de lapiseira, tipo uma caneta, sei lá, um grafite mesmo, mas eu não vejo assim com maldade. Acostumei já, né? Hoje é até estranho quando alguém me chama de Dino ou de Edinaldo, que eu já acostumei com grafites, né? Com o Lucas Santos do Vasco foi diferente. Nas categorias de base, foi chamado pelo apelido Robinho, por causa do atacante que fez sucesso no Santos. Mas assim que despontou para o profissional, o atacante Cruz Maltino pediu para ser chamado pelo nome. O lateral e zagueiro do São Paulo, Léo, seguiu o caminho igual. Depois de ser apelidado de Léo Pelé, pela semelhança com o rei do futebol, hoje é somente Léo. Parece nada demais. Mas quantos atletas brancos você já viu serem apelidados em referência a outros brancos? Pelé é o apelido que Edson Arantes do Nascimento ganhou ainda na infância. Quando ele começou a carreira dele no Santos, ele foi apelidado pelos colegas como Gasolina. Achou engraçado, né? Levou na gozação,
mas no fundo Pelé queria, né, que o nome dele fosse Pelé. Depois, na seleção que conquistou a Copa de 58, colegas quiseram o apelidar de alemão e Pelé também não aceitou. É uma referência assim, grosseira e grotesca, né, e realmente racista, e poderia, até na brincadeira, né, ser associado a várias outras coisas, mas quando se trata de um atleta negro, a preferência é sempre associá-lo à cor da sua pele. E aqui a gente viveu um paradoxo ao longo do século XX, porque a nossa identidade era uma identidade de miscigenação e harmonia. No entanto, do ponto de vista estrutural, nós permanecemos com uma desigualdade significativa. Essa tensão teve muitas vezes como válvula de escape o humor, como também os apelidos. Por isso, independente se os sujeitos tinham ou não a intenção de cometer um ato de discriminação, esses sujeitos retroalimentaram, reproduziram o racismo. Os anos passaram, a sociedade vive em constante mudança, a luta antirracista é cada vez mais evidente e o futebol é um reflexo desta realidade. Muitas coisas que nós falávamos na nossa infância, na nossa adolescência, tipo negão, neguinho, Pelezinho, essas coisas assim, hoje em dia já tem um tom mais pejorativo, né? Eu me lembro de 2005, né, quando o De Sábado me chamou de negro de merda, eu empurrei a cara dele, brincava muito com o Fabão, com o Ed Carlos, que nós jogamos na Argentina, os caras ficavam imitando o macaco, o macaquito, a gente brincava, ó, Fabão, os caras tá imitando pra você, ó, Ed, os caras tá imitando pra você, ó, Grafite, os caras tá imitando pra você. Só que hoje não tem mais espaço para isso. Eu acho que a gente muda isso a partir do momento que a gente começa a pedir cada vez mais respeito. A partir do momento que a gente começa a exigir que esses apelidos não sejam utilizados e que, na maioria dos casos dos jogadores de futebol, eles começam a determinar que sejam chamados pelo nome. Evanésio ainda sonha se firmar como atleta profissional. E agora, ele não joga mais só por ele. Você quer que seu filho passe pelo que você passou? Não, quero não. Quero que quando ele cresça, ele se espelhe em mim, né? Porque eu vou ser o pai dele, eu quero ser o exemplo dele para quando ele estiver na frente, ele lembrar que o pai dele foi um grande atleta. Por que eu quis mostrar essa reportagem? Porque você vê que ninguém quer ser chamado pelo apelido, né? No início. Mas acaba aceitando aquela situação que lhe é imposta. E depois que vira costume, vira natural, é difícil mudar, né? O mesmo que acontece com os apelidos, também foi feito com a nossa imagem. Como eu contei da Sarah Baartman, lá em 1700 e pouco, que ela era exposta por ser negra como a figura feia, na mídia brasileira, quando tinha pretos e pretas, era sempre em situações inferiores, como bandido, como empregada, mas nunca como o empresário, o médico, né? Como alguém, uma protagonista, né? Isso foi acontecer depois de muito tempo com a Thaís Araújo, e na época ela foi bombardeada de críticas, né? A gente viu recentemente a Maju Coutinho no jornal Hoje, chegaram a publicar uma reportagem contando os erros da Maju à frente do jornal Hoje, sendo que nem eram erros, ela se corrigia rapidamente. E quem é que não erra, né? Num jornal de 1 hora de duração? Nunca fizeram isso com a Sandra Ehrenberg. Imagina se fossem contar quantos erros absurdos que a Ana Maria Braga comete por programa dela, que ela já cansou de falar asneira, né? Mas você vê que essas coisas só acontecem com os negros, as negras. Então, quando a gente alcança esse lugar, esse espaço, a gente ainda tem que conviver com as críticas, né? Qual é o nosso próximo passo, eu acredito? Alcançar os lugares de liderança, de chefia.
Eu falo isso na imprensa, falo isso também para publicidade, que vale tanto quanto. Afinal de contas, a gente até bem pouco tempo não via pretos e pretas nas propagandas, e teve uma agência dos Estados Unidos que fez até um levantamento que depois que passou a ter negros e negras, não só na figura de exposição nas propagandas, mas também nas equipes que fazem essas propagandas, o lucro foi 5 vezes maior, porque os negros e negras passaram a se ver nessas campanhas e a consumir esses produtos. Então você vê que a diversidade, ela, além de tudo, ela é lucrativa, ela é boa para todo mundo. Só que quando nós alcançamos esses lugares de exposição, esses lugares de destaque, a gente ainda tem que conviver com críticas que os brancos, as brancas não recebem. Então essa é a nossa luta, a gente tem que se manter forte. Sempre quando eu saio para trabalhar, eu penso que o fato de eu estar aparecendo na TV todos os dias sirvo de inspiração para uma criança que está assistindo e se identifique e fale, poxa, se ele está lá, eu também posso chegar. E é comum, é diário, eu vejo pessoas de diferentes idades, até senhores, muitas vezes, que falam, poxa, que legal ter você lá, você nos representa. E isso é uma coisa, assim, que me enche de orgulho, porque meu pai e minha mãe são pretos, e eles conviveram com racismo, mas nunca falaram sobre o racismo para a gente dentro de casa. Meu pai sempre pregava que, pelo exemplo, a gente mostrava a nossa capacidade. Até recentemente, olha só, meu pai fez 72 anos, recentemente, só no ano passado, ele foi refletir no quanto o racismo prejudicou a vida dele, a caminhada profissional dele. E que, como ele não estudou sobre isso, ninguém explicou para ele, ele não sabia da história, para ele era algo natural ser prejudicado. Ele nem percebia que isso era por conta da cor da pele dele. Então, olha a importância da gente estudar, saber a história, buscar esse conhecimento, saber dos nossos antepassados. E, no meu caso, que eu tenho a oportunidade de levar isso para a televisão, eu me sinto na obrigação de levar um pouco dessa história para as pessoas conhecerem, porque só o conhecimento vai mudar o nosso futuro. Então, eu estar na TV, ocupo um espaço, faço com que outras pessoas se sintam representadas, e mais do que isso, eu como jornalista me vejo na obrigação de difundir um pouco mais da nossa história, da nossa cultura, de mais pessoas, colocar mais pessoas pretas nesse lugar de exposição que é a televisão, que é um grande canhão, na verdade, né, de longo alcance. Acredito que a mídia tem esse papel de levar a representatividade, levar a história, levar a cultura e realmente representar a nossa diversidade brasileira. Eu acho que eu já até me estendi um pouco demais, mas olha a importância de estarmos nos lugares, né? Justamente hoje, os jornalistas pretos e pretas da Folha de São Paulo divulgaram uma carta aberta para o conselho do jornal reclamando de um artigo publicado recentemente falando sobre racismo reverso. Quando eu vi isso, eu pensei, não é possível que não tenha nenhum preto, nenhuma preta na redação que falou, gente, isso é um absurdo, não existe. E hoje, 186 jornalistas pretos e pretas divulgaram essa carta aberta. Eu gostaria até de ler um trecho aqui. A Folha não costuma publicar conteúdos que relativizam o Holocausto, nem dá voz a apologistas da ditadura, terraplanistas e representantes do movimento antivacina. Por que, então, a prática seria outra quando o tema é o racismo no Brasil? Quem escreveu o artigo foi um branco. Ele nunca passou pelo preconceito devido à cor da pele dele. Para falar de racismo reverso, ele nem sabe o que é o racismo direito.
Acho que é isso que eu tinha para falar e estou aberto aí para todos vocês. Espero ter contribuído de alguma forma e não ter me estendido demais. Sem dúvida, foi pontual, cirúrgico, não precisei nem anunciar aqui a questão do tempo. Você e Luana deram conta, né, daqui do tempo certinho, né? Novamente agradecer ao pessoal que está aqui no YouTube, no Facebook, no Núcleo do Cuidado Humano. Dizer, Lucas, você trouxe muitas reflexões aqui para a gente, né? Vocês dois trouxeram, né? Mas como o Lucas falou agora, eu vou tentar, né, fazer aqui um diálogo entre vocês dois. A gente, por enquanto, não temos perguntas aqui, né, no YouTube e no Facebook, mas tem muita gente chegando, falando que a discussão está belíssima. Ana Letícia, Yasmin Tayane, Luana Rodrigues, Fabiana Tavares, né? Emanuele Rigoni, o pessoal aqui falando que a discussão é necessária, que é fã do trabalho do Lucas, né? Que se interessou pelo trabalho aqui da Luana. Então, esse é o espaço, né, que a gente tem. E, Lucas, parabéns aí por abrir esse espaço na mídia, né? Como você bem trouxe, uma mídia que é eurocentrada, uma mídia que é embranquiçada, uma mídia que ainda se ancora, né, apesar das conquistas, mas ainda tem esse bojo colonialista, que apaga as identidades, né? O apagamento da identidade, mas também do espaço de ocupação, como você mesmo disse, o espaço de poder, para que haja uma representatividade e abrir essa discussão dentro do esporte, como a gente estava conversando aqui no chat, é essencial, né? Se identificar, mas também, né, saber de toda a história da questão do preconceito racial, de como esses apelidos, eles marcam e procuram animalizar as pessoas, porque o racismo procura tirar sempre a humanidade das pessoas, né, das pessoas pretas, né? Tirar a humanidade a partir de várias formas, seja da forma física, da violência mesmo física, ou da violência simbólica, né, como é o caso dos apelidos, né? E uma fala lá de um dos teus interlocutores, o Evanésio, né, que era chamado de apagão, aí você pergunta a ele, né? Ele diz, olha, se eu pudesse escolher hoje, eu escolhi o nome, né? Por que não me chamar pelo nome, né? Porque eu sempre tenho que ser remetido a uma lógica pela cor da minha pele. E os jogadores, quando reivindicam isso, estão reivindicando seu espaço, estão reivindicando justamente essa não animalização, né? Essa não naturalização, como você mesmo trouxe para a gente. Lá no século XIX, no século XVIII, né? A exposição do corpo negro, a corporeidade negra animalizada, a corporeidade negra negada o tempo inteiro, por várias formas, né? E a mídia também traz ali essa lógica colonialista, mas como você bem trouxe, a mídia negra, né? Luiz Gama, ali no começo do século XX, os jornais negros que faziam essa questão do aquilombamento, né? Então, quanto é importante que a gente traga esse espaço para refletir, porque é um espaço, como você mesmo trouxe, né? É um de longo alcance, né? E que essas ideias, a tua reportagem, e eu fiquei curioso, depois eu vou querer saber do futebol dos quilombos, e depois era, inclusive, uma pergunta que eu ia te fazer para tentar fazer uma articulação entre Luana e o Lucas. A Luana trazendo... Vou até fazer a propaganda aqui. Quem quiser assistir, são 3 reportagens, é só procurar no Globoplay por Futebol Massa. nos Quilombos. São 3 reportagens feitas em quilombos aqui de Pernambuco. E quando a gente fala em quilombo, muita gente pensa que é tudo igual, né? Mas no Brasil são mais de 5 mil quilombos, quase 4 mil são reconhecidos, né? E cada um é de um jeito diferente, porque cada um tem essa cultura de conviver com o que o meio ambiente lhe dá, né? Então, são histórias diferentes, modos de vida diferentes, e a gente tem muito que aprender com os quilombolas. Certo. Então, né? Então, a Luana traz essa linguagem do imaginário, da literatura infantil, do processo de reconhecimento nos personagens. Você também traz, Lucas, aí já traz esse recorte para o esporte. Aí eu queria, assim, né, fazer uma pergunta que possa articular aqui as duas falas e depois a gente vai retomando com outras questões que já estão chegando por aqui, né? Primeiro, Luana, assim, como você, enquanto professora, né? Como é que foi essa receptividade do teu trabalho na sala de aula, né? Porque a gente sabe que a gente tem a 10.639, que abre espaço para que a gente, né, tenha literatura, mas também pesquisa, história e cultura africana e afro-brasileira. Então, eu queria entender um pouco como foi a receptividade da tua obra e das pessoas que também colaboraram, né, na sala de aula, como é que isso abriu ou não, né, o imaginário.
E, Lucas, eu queria entender mais, Lucas, assim, tu pretende trazer mais reportagem sobre essas temáticas? Como é que foi essa receptividade do teu trabalho, não apenas na Globo, mas também fora da Globo? Tu recebesse alguma crítica sobre isso? Como é que foi, né, esse processo aí? Aí eu deixo com vocês dialogam, e daqui a pouco eu puxo aqui para os nossos ouvintes. Pode ser? Fica à vontade, Luana, pode falar você primeiro. Primeiro, eu quero parabenizar a sua fala, que foi incrível e que trabalho lindo. Eu fiquei realmente muito encantada com a reportagem que você apresentou. Já anotei aqui Futebol nos Quilombos para eu assistir. Depois vou assistir, vou comentar, e é isso, porque é muito necessário. Muito necessário. Assim, eu adoro esporte, eu acho importantíssimo ver esse movimento, né? Porque por muito tempo se pensou que o esporte fosse um espaço de não luta, né? de um espaço só do entretenimento e de não luta, de não posicionamento, e a gente tem visto que isso tem mudado, né? Isso está mudando. A gente está vendo tantas. Na reportagem, você mostrou ali várias imagens, né, de demonstrações, né, da luta antirracista dentro do campo, dentro das quadras, e isso é muito importante. Então, parabéns, Lucas, e quero conhecer mais esse trabalho. E já vou dizendo que eu quero mais é que você responda, que vai continuar fazendo essas reportagens. Não, com certeza. Já estou querendo responder por você. Mas voltando aqui. Bem, assim, Wagner, o livro foi lançado em novembro do ano passado, então é um livro recente ainda, né? Apesar disso, e além disso, é um livro que tem assim o público principal, né? O começo do público é para a educação infantil. Eu não trabalho com educação infantil, eu trabalho com ensino fundamental 2 e médio, mas na minha escola do estado só tem ensino médio, então eu provavelmente eu não vou conseguir necessariamente usar, assim, falar sobre essa obra dentro, né, da sala de aula. Mas no meu colégio particular tem educação infantil. E eu fui convidada no colégio no ano passado para dar uma palestra para a turma era primeiro, segundo e terceiro ano dos pequenininhos, né? E para apresentar o livro para eles, foi até antes do livro ser lançado. E foi muito gostoso. Foi, assim, surpreendentemente muito gostoso. Óbvio que a gente já imagina que, como a gente está falando de uma rede privada, a maioria dos alunos são brancos, né? Mas tinham alunos pretos que ficaram encantados, que a Isha, ela usa esses coques, né, na cabeça, que são coques bantus. Esse penteado é um penteado banto, que o Gabriel, o ilustrador, pensou na Isha com esses coques sem nem saber que eram coques bantus. Isso foi uma das coisas, assim, muito emocionantes para a gente, quando a gente foi ter a primeira amostra das ilustrações. A gente falou para ele falou assim, nossa, sério, eu não sabia. Então, assim, para a gente é a ancestralidade falando por trás de tudo que a gente faz. Mas, e aí tinha uma menina, né, com trança, uma menina do segundo ano com trança, e ela falou assim, a minha mãe às vezes faz esse penteado, aí você já, ai, que maravilha, o seu coração já fica quentinho, assim, de você ver as crianças, assim, o olhar das crianças pretas se reconhecendo ali, e também o olhar das outras crianças, das crianças não pretas, que elas também ficaram muito encantadas, foi muito bonito, porque elas queriam saber o que aconteceu, que apagou a luz, que apagou o sol, o que é o sol? Eu também tenho um sol, e as professoras depois, né, deles, a gente são colegas de trabalho, falando para mim assim, nossa, as crianças estão assim, falando que, ai, eu quero acender o sol também da minha casa. Isso é muito bonito de ver. Como que a gente acha que às vezes a criança não vai conseguir atingir um pensamento filosófico, e isso é uma grande bobagem. A criança ela pode assimilar qualquer coisa e assimilar muito melhor do que muito adulto por aí, né? Isso a gente vê no dia a dia. Então, assim, é importante que a gente possa não deixar de falar isso, porque a representatividade é muito importante, né? E a gente viu isso em todos os lugares, né? O Lucas trouxe muito bem essa questão da representatividade, porque o grande plano do Ocidente é apagar a gente, seja fisicamente ou seja ideologicamente, como você falou, Wagner, e a gente precisa lutar contra isso, e a gente luta isso com representatividade,
né? Então é importante. E eu espero que ainda eu consiga ter outras várias histórias aí dentro do meu ambiente de trabalho com a Isha. Mas dentro dos meus segmentos, eu luto para que a gente leve literatura afro-referenciada para eles, assim, porque eles precisam ler, porque a gente precisa fazer valer a lei de uma forma que ultrapasse 20 de novembro, que ultrapasse as atividades triviais de sempre, que traga reflexão, porque a lei ela foi feita para isso, para trazer reflexão, e não só para a gente falar que no 20 de novembro a gente precisa falar da consciência negra e que negra é importante, vai lá, faz um negocinho, bota uma roda de capoeira. Eu não estou dizendo que isso é pouco, é muito, tá? Mas tem muito mais para a gente falar sobre isso. Tem muito mais para se falar, entendeu? Perfeito, Luana. Tinha uma pergunta aqui que era sobre justamente o que você acabou de falar, né? Se você tinha conhecimento de alguma história de alguma criança negra que tenha lido o seu livro. Aí você já trouxe aqui, né? Como se identificou a partir do penteado, né? Que é uma coisa bem marcante e também, né, do ponto de vista do empoderamento negro também, né? Das características que foram por muito tempo apagadas e que as pessoas não encontravam isso nas produções de cinema, de literatura, de futebol, né? E agora a gente vê que o movimento negro, todas as reivindicações, né? A luta antirracista, ela vem tomando corpo e cada vez mais espaços como esse que a gente está aqui hoje, né, são essenciais para que a gente amplie o conhecimento, se aproprie, discuta, traga isso para reflexão. E é importante que a gente entenda que assim as famílias, né, pretas, elas estão procurando esses lugares. Então, é importante que a gente entenda isso também e que a gente busque isso também. É importante a gente saber onde a gente está deixando o nosso filho, onde que a gente está colocando, seja numa escola de futebol, numa escola de... Não necessariamente na escola em si, né? Mas é importante que a gente veja, assim, porque foi curioso, só rapidinho, que no dia que eu estava dando essa palestra, um casal, né, de pais chegasse no auditório, chegou lá no fundo, eu vi que tinha um casal, mas estava escuro, e aí depois eles vieram falar comigo pelo Instagram. Era um casal preto que estava com a filha indo lá tentar conhecer a escola, mas estava na dúvida se ia deixar lá ou não. O nome da filha, pasmem, era Isha. Olha que loucura. E aí, quando ela entrou no auditório e ela viu, ela já estava acompanhando o pré-lançamento do livro pelo nome, que já tinham marcado ela em alguma divulgação por causa do nome. E ela ficou assim, ela se emocionou, ela falou assim, eu não acredito, essa professora é daqui. E aí ela veio falar comigo, assim, ela falou, sei que você não vai ser professora da minha filha, que ela é pequenininha, né? Mas eu quero saber se eu posso confiar, eu quero ouvir a sua opinião. Eu sei que é o lugar que você trabalha. E foi uma troca, assim, sabe, incrível. Elas foram no lançamento, a Isha foi lá, tirou foto a Isha com a Isha. Então, isso é muito legal, assim, de ver, sabe? E importante de ver como ela estava feliz de ver ali o nome dela construído numa personagem preta, protagonista. Foi muito bonito, assim, de ver. Muito bonito mesmo. Lucas, querido. Bom, então, você me perguntou primeiro como é que foi a recepção, né? Quando eu cheguei e depois dessas reportagens que eu acabo fazendo. Bom, vou te falar que na minha primeira oportunidade de emprego na televisão, aconteceu algo que de início eu não percebi. Eu só fui me ligar depois. Tínhamos eu e uma outra candidata para vaga de repórter num programa comunitário. E nós dois fizemos o teste e tal, mas na oportunidade, ela foi aprovada e eu não. E, por mim, estava tranquilo, eu não tinha problema nenhum com isso. Depois, uma semana depois, me ligaram, chamando para eu ocupar essa vaga que até então não tinha passado, né? Aí comecei a trabalhar como repórter e tal, a gente vai ganhando confiança das pessoas que estão trabalhando com a gente, até que um dia me contaram, olha, daquela vez você fez o teste, você foi muito bem. A outra pessoa nem chegou a fazer o teste, mas ela tinha aquele padrão de beleza da televisão. Então ela nem precisou fazer o teste, já escolheram ela de cara. E você que tinha ido bem, acabaram te deixando para trás.
Mas aí, quando botaram ela para trabalhar, ela não deu conta. Por isso que te chamaram de volta. Você vê que eu não tinha me ligado disso. Eu fui me ligar disso muito depois, quando eu comecei realmente a estudar, saber mais sobre o racismo, sobre a nossa história. Essa é a importância de você ter o conhecimento, né? Porque você não consegue nem identificar as situações que acontecem com você. É que nem quando você está falando do livro, né? Para criança, você só sabe o gosto do açúcar, depois você prova o doce, né? E é isso, você só sabe o que acontece contigo depois de você ter ciência de todo o contexto. E o meu trabalho focado principalmente em levar essa parte da nossa história, né, parte da nossa cultura, confesso que no início eu até esbarrava em alguns questionamentos, em algumas datas, que sempre adoram datas, né? Mês da Consciência Negra, então, é uma loucura. Mas fora desse mês, ninguém quer saber de racismo, de luta antirracista. Então, no início, esbarrava nessa barreira. Não, deixa para novembro. Novembro é uma ótima data para a gente falar sobre isso. Hoje em dia, já não depende mais de datas, porque é um assunto que realmente não precisa estar no calendário, né? É um assunto que a gente tem que estar conversando, debatendo, falando todos os dias. Então, hoje em dia, todas essas matérias que eu faço, elas, além de serem muito bem vistas dentro da redação, fora da redação também, elas geram uma reflexão muito positiva, tem um impacto muito positivo, inclusive na audiência, que para nós de televisão é muito importante. Então, sempre tem impactos positivos na audiência, tem impactos positivos em quem recebe a mensagem, e todo mundo se interessa em saber mais o que é importante. E aí eu não estou falando só de pretos e pretas, estou falando de todo mundo mesmo. Então, é o que bota a lenha na fogueira, né? Para a gente querer fazer cada vez mais. O resultado é muito positivo. Beleza. Vê, tem mais uma questão aqui que aí eu vou deixar com vocês, tá? Questionando, você trouxe, né, Lucas, aquela reportagem da Folha de São Paulo sobre o racismo reverso. Estão perguntando aqui o nome, né? É uma vergonha para a antropologia, eu como antropólogo, né, saber que foi um antropólogo que escreveu esse artigo, né, um antropólogo que não tem nenhum conhecimento, como vocês mesmo trouxeram aí, né, Lucas, não tem conhecimento da história, não tem conhecimento da cultura, não tem conhecimento da África, né, ou ignora, da escravização, ou ignora, né, ou finge não ter conhecimento. Né, que Antônio Risério chama ele. O Risério, justamente. Que a gente chama de risível, né? Porque é bizarro, é um artigo de fato bizarro, né? Que nunca deveria ter nem sido sonhado em ser escrito. Mas como a gente sabe que a gente tem movimentos aí que fortalecem esse tipo, né, de ação, aí eu quero deixar um pouco com vocês essa discussão sobre o racismo reverso e depois a gente vê se tem mais questões aqui. Pode ser? É difícil a gente falar sobre aquilo que não existe, né? Assim, é você lutar sobre o que não existe, assim, porque realmente é uma falta de conhecimento ou uma ignorância, né? Do que existe assim, na vida, assim, né? Na história do povo preto, né? E é muito importante a gente entender que quando a gente... uma coisa que o Lucas falou assim, porque a gente precisa ter o conhecimento para conseguir, inclusive, entender quando as coisas chegam. Eu concordo totalmente. E aí há um movimento, né, das pessoas falando assim, agora para vocês tudo é racismo, porque talvez agora nós, né, estejamos nos empoderando do nosso conhecimento e entendendo que tudo é racismo mesmo, entendeu? Porque é sobre isso, porque quando você sabe que tudo é racismo. Quando você anda na rua, entra numa loja e a pessoa não te atende, você sabe que tudo é racismo quando você vê que uma outra pessoa branca entra depois de você e ela logo prontamente é atendida. Sabe? Quando você tem o tempo todo a sua imagem sendo comentada, você troca de cabelo, você, sabe, e a pessoa fica o tempo todo ali falando, nossa, mas eu preferia aquele, como se a pessoa pudesse dar opinião sobre
sobre a sua estética o tempo todo. A gente sabe que opiniões a gente dá sobre tudo o tempo todo mesmo que a gente fala, mas assim, é diferente. E a gente sabe passando por isso, sabe? Então, não existe racismo reverso, gente. Não existe possibilidade de existir racismo reverso, porque o racismo é algo que tira. E não tem como a gente tirar efetivamente, só pela questão racial, algo de uma pessoa branca. A gente não tira nada de uma pessoa branca só pela questão racial, entendeu? E a gente é retirado de ambientes, de posições. Olha o exemplo que ele acabou de dar, o Lucas acabou de dar, que ele não foi escolhido porque ele não tinha estética. E, não, mas, gente, não é isso. De repente é porque a outra pessoa... É óbvio, para mim é muito óbvio. Aí vai ter a pessoa que vai dizer, mas para vocês tudo é racismo. Mas é óbvio que é. O que o Lucas tem de estético que possa causar algum estranhamento televisivo aí para telespectadores? Para mim, nada, mas para muita gente vai ser questão racial, que vai olhar e vai falar assim, o que esse pretinho, o que esse neguinho está fazendo aí na televisão? Entendeu? Como você falou da Maju, e a Maju, como tanto até hoje, tem gente que continua achando que ela não deveria estar ocupando o espaço que ela ocupa. E isso é um absurdo. E isso é porque ela é negra, entendeu? Como qualquer coisa. Então, assim, não existe racismo reverso. A gente precisa combater essa ideia prontamente, entendeu? Sabe, as pessoas brancas, elas podem passar por questões de preconceito, de referente a muitas coisas estéticas delas, sei lá, nariz, enfim. Pode passar por preconceito, sim, podem sofrer bullying, sim, podem ficar tristes, mas não é racismo. Não existe racismo reverso. Perfeito, Luana. Acho que é isso, né? A Luana já começou definindo da mesma forma que eu definiria. Como é que você vai falar sobre algo que não existe? Acabou. Não tem discussão. Eu quero aproveitar para agradecer aqui o Gastão, a Ana Letícia, a Luana, a Fabiana, toda a galera que está mandando recados aqui, mensagens, a minha esposa Manu, que está assistindo aqui. Verdade, um beijo. Obrigado. Tá participando. Então, valeu, galera. Maria José, todo mundo que está aqui Isso presente. Aí. Valeu, obrigado aí, viu? Estamos aqui acompanhando nossa live, que foi muito boa, né? Está sendo muito boa. E é isso, pessoal. Gratidão demais estar com vocês aqui, né? Eu aprendi bastante e a gente sempre aprendendo, né? Nesses espaços que o Núcleo do Cuidado abre, né? O Núcleo do Cuidado da UFRPE, as campanhas do Janeiro Branco, né? Assistam aí as lives anteriores, as próximas lives que virão, porque, né, são assuntos de tremenda importância. E a gente viu aqui o quanto o racismo ele está estruturado na nossa sociedade, o quanto ele impacta, né, na nossa saúde mental, né, na saúde mental do povo preto, mas também na saúde mental de toda a sociedade, que ainda tem essa patologia do racismo, né, trazendo isso nas estruturas, no dia a dia, no cotidiano, nas violências, porque aí são várias, né, e principalmente quando a gente vê essas violências interseccionais, aí entra a questão de gênero, entra também a questão de sexualidade, né, isso tudo se agregando à perspectiva do racismo, colocando as pessoas sempre à margem da sociedade, uma lógica que vem de 500 anos, né, uma lógica que não é de hoje, ela vem sendo trabalhada, muito bem trabalhada, pelo mercado, pelo Estado, né, pela colonização, pelo processo imperial, o processo republicano, mas em contrapartida, os movimentos de resistência, como disse a Luana, né, o aquilombamento, né, a coletividade, o mulherismo africano, né, a maternagem, isso a gente precisa trazer, precisa resgatar, aprender com as tradições, aprender com os povos negros, os povos indígenas também, né, que estão até hoje aí resistindo, né, na contra-hegemonia, aprender a cuidar do outro e cuidar de si. Eu acho que essa foi a grande sacada dessa nossa live e que a gente possa ter mais espaços para discutirmos isso. Parabéns pelos trabalhos, parabéns, Lucas, pelas reportagens, parabéns pelo livro, Luana. Né? A gente estava conversando aqui à parte, né? Luana já ficou interessada em trazer alguma coisa do esporte futuramente. Vai ser muito bom. Já estou dizendo que eu vou comprar o seu livro já antes de você escrever. Eu tenho certeza que vai ser um primor. Né? Então, obrigado, professor Hugo, né, pelo convite de estar aqui na mesa hoje. E sabe que você é um companheiro meu, é das antigas. Pode contar comigo porque der e vier, viu, pessoal? Obrigadão, tenham uma boa noite, fiquem em paz e com saúde.
Então, queria, só para a gente ir concluindo, né? Agradecer muito a live. Eu quero aqui fazer 3 pontuações. A primeira é a seguinte: o Núcleo do Cuidado Humano, nesse ano, ele entrou em parceria com o agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches, um agrupamento de escolas aqui em Braga, Portugal, e o agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches aderiu a uma campanha da Anistia Internacional sobre direitos humanos. E a adesão do agrupamento tem a ver com o que a Anistia Internacional chama por Maratona de Cartas. Esse trabalho da Maratona de Cartas é muito importante. Por quê? Porque as cartas são escritas pelas crianças e pelos adolescentes na escola. Essas cartas são enviadas aos países em que existem pessoas que estão correndo risco de vida e que estão com os seus direitos humanos violados. E é um trabalho que tem surtido muito efeito, e a gente às vezes pensa, mas vai escrever uma carta, vai mandar para um país e não tem resultado. Tem resultados, né? Resultados muito significativos, basta ler no site da Anistia Internacional quais são os resultados, mas entre eles tem a libertação de pessoas que estavam presas por questões racistas, por questões relacionadas à orientação sexual, por questões de gênero, por questões políticas. Então, apoiem a escola Dr. Francisco Sanches, o agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches, no movimento Maratona de Cartas. Hugo, mas como é que eu apoio? Apoio da seguinte maneira: nós entramos no site da Anistia Internacional, nós assinamos uma petição. Essa petição é uma petição que tem a mesma função das cartas, ou seja, as crianças e os adolescentes fazem as cartas, os adultos assinam a petição. E quando você vai assinar a petição, você já está colaborando para que essa petição siga para os países em que estão sendo monitorados pela Anistia Internacional. E aí, quando você assinar a petição, lá vai pedir um código. E você pode colocar o código da escola Dr. Francisco Sanches. Que código é esse, Hugo? O código é o número 599A. Esse A é maiúsculo, tá? Então, você vai lá, assina a petição e coloca o código da escola, do agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches. Quem assistiu à live da segunda-feira e ouviu o professor Gastão Veloso falando, entendeu o que é o agrupamento e a tradição que o agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches tem na defesa dos direitos humanos. Então, o Núcleo do Cuidado Humano, neste ano, se une ao agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches nessa campanha da Anistia Internacional para salvar vidas. Então, assinar uma petição pode significar salvar uma vida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: eu gostaria de pedir que as pessoas comprassem o livro da Luana Rodrigues e da Asa Gere. Acertei o nome da Asa, não acertei? Asa Gere. Quase. Asa Gere. Eu gostaria muito que vocês comprassem o livro A Luz de Aisha, por várias razões. Por tudo que Luana disse e porque o livro foi o primeiro livro de uma editora primorosa chamada Ribuliço. A editora Ribuliço foi criada pela minha querida amiga Laura Van Beckel. A Laura, que é uma das pessoas mais importantes na minha história de escritor, ela criou a editora, e a editora tem uma finalidade social muito grande. E como é uma editora pequena, uma editora em início, ela precisa da nossa ajuda. Então, gostaria muito que vocês comprassem um livro, pela qualidade estética do livro, pela qualidade literária do livro,
mas também porque comprando o livro você vai colaborar com o crescimento de uma editora que está se dispondo a trabalhar temáticas de natureza social e de direitos humanos. Então, esse é um segundo pedido. Um terceiro pedido é agradecer muito, muito, muito ao Pedro Lins, que nos indicou a presença do jornalista Lucas de Sena aqui conosco. Então, agradecer muito ao Lucas, ao Tiago Augusto. É uma equipe, às vezes as pessoas pensam, Rede Globo. A Rede Globo, ela é uma empresa e dentro da Rede Globo há muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras. Entre essas trabalhadoras e esses trabalhadores, há pessoas como o jornalista Lucas de Sena, como o jornalista Tiago Augusto, como o jornalista Pedro Lins. Então, eu queria agradecer ao Pedro aqui pela indicação do Lucas e queria também agradecer muito ao Lucas por esse trabalho tão primoroso no jornalismo, dizer que seja reiterativamente bem-vindo ao Recife, a Pernambuco, tá certo? Você já é nosso agora. Você já não, né? Já está conosco, agora já é nosso. O Oxe parece que nasceu comigo já, viu, professor? E olha, Wagner, eu senti que ele é tricolor. Eu não sei por quê. Eu acho que eu senti aqui. Sou também, viu? Tricolor, rubro-negro, alvirrubro. Então, agradecer muito ao professor Wagner pela condução, a mediação da nossa live. Pedir a Abner que tire uma foto nossa, uma foto agora de nós 4. Uma foto aqui, ó. Ok, eu acho que já tirou, já fiz aquele sorrisinho. Se não tirou, mas eu acho que já. E eu queria... Wagner já fez isso, mas só reiterar, né, as várias pessoas que estão aqui conosco. Professora Maria José de Sena, viu, Luana e Lucas? É a madrinha do Núcleo do Cuidado Humano. A nossa ex-reitora e que está sempre conosco e agora é candidata a deputada federal pelo PSB. Então, votem, eu aqui vou fazer uma sugestão minha, né? Votem na professora Maria José de Sena, porque você vai votar numa mulher íntegra, numa mulher competente e muito comprometida com a educação, tá bom? E a professora Maria, um beijo para você, um beijo para todos os outros que estão aqui conosco e assistiram. Olha, a professora Maria não me pediu isso, tá, gente? Eu estou fazendo isso aqui mesmo porque é de coração. Mas o que eu ia dizer era o seguinte, que na próxima sexta-feira, que é o dia 21, que nós vamos fazer a live, né, a live que finaliza a nossa campanha, nós vamos ter aqui uma temática que é a temática sobre saúde mental e diversidade. E teremos na live a representante, a coordenadora de um movimento chamado Mães da Resistência. Esse movimento é um movimento muito especial, são mães de pessoas trans, tá certo? É a Gi Carvalho que vai estar conosco aqui, e o professor Felipe Lima. O professor Felipe Lima é professor do nosso departamento, é meu colega de Wagner, e que trará a discussão sobre os direitos das pessoas LGBTQI+. Então, quem vai coordenar, a mediar a live é a professora Ana Paula Avelar. A professora Ana Paula Avelar é uma querida colega nossa também, ligada à área da psicologia do nosso departamento. Então, eu convido a todos, a todas e a todos para que assistam a live. Eu peço a Lucas e a Luana que divulguem a campanha do Janeiro Branco e, mais uma vez, eu reitero, em nome da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Instituto Menino Miguel, a presença tão querida e tão maravilhosa de vocês dois aqui e a condução do meu amigo irmão Wagner, tá bom? Então, um beijo grande, um beijo para todo mundo e até uma próxima ocasião
Luana no Rio, Valeu, Lucas gente. aqui com Um a gente. abraço, obrigadão a todos, todas e Um todos. abraço, pessoal. Obrigada, Boa gente. noite. Muito obrigada. Vamos Boa se cuidar. noite. Eita, caiu.